em casa pensando o tema da pregação, que é o tema de hoje, né? Que fala uma igreja como família, ou a igreja como família. Estava pensando qual texto usar, e há vários textos da Bíblia Sagrada que poderíamos usar para essa mensagem. A questão é, eu quero começar esta mensagem falando a você uma coisa muito boa e bonita para você ouvir nesta noite, já guardar desde agora nesta noite. Eu quero afirmar para você que Deus tem uma família aqui na terra. Quero começar desta maneira. Quero afirmar para você que Deus, nosso Deus, Ele tem uma família aqui na terra. E esta família é a igreja do Senhor Jesus. Quero te fazer uma pergunta para você e você vai responder para Deus, para você mesmo e para o Pai, para Deus. Deus tem uma família aqui na terra, esta afirmação. Você faz parte desta família? Se Deus tem uma família na terra, esta família é a igreja, você que está sentado aqui, você faz parte desta família? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Olha o que Deus diz para nós nesse texto. Se você localizou, amado, diga amém. Se você não localizou, diga misericórdia, Senhor, que uma alma caridosa irá ao teu encontro, irá te ajudar a encontrar esse texto. Quem não tem Bíblia e também não tem Bíblia no celular, eu peço aos irmãos da igreja que fiquem atentos aos visitantes e empreste a sua Bíblia ou aproxime a sua Bíblia desta pessoa amada para que ela possa acompanhar o texto com você. Efésios 1, capítulo 1, verso 3 ao 5, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu peço a você que você leia comigo verso 4, verso 5. Vamos juntos? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus Cristo. Deus tem uma família aqui na terra e essa família é a igreja. Bendito, bendito seja o nosso Deus, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem nos alcançado e abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim Paulo começa falando para os crentes da cidade de Éfeso. E ele continua, assim como esse Deus nos escolheu em Cristo. E eu digo para você, não há escolha de Deus sem Cristo. Não há escolha do Senhor Deus por alguém sem Cristo, sem a pessoa da figura da segunda pessoa da Trindade, que é o Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus Filho é o Deus Redentor, é o Deus Salvador. Então, quando a Bíblia, no versículo 4, coloca, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, o que ele quer dizer? Deus nos escolheu em Cristo, não somente antes de ser, não só antes de sermos criados, irmãos, por Ele, por Deus. Ele não nos escolheu somente antes de sermos criados por Ele, mas a situação ela é mais contundente do que isso.
ela tem contornos mais contundentes do que você acreditar que Deus nos escolheu, a igreja, e o tema é uma igreja como família, é muito mais contundente do que nós pensarmos. Não, o Senhor Deus nos escolheu antes de sermos criados por Ele. A situação é mais forte, a situação é mais contundente, a situação é mais complexa ainda, porque o que Paulo diz aqui é que não só antes de sermos gerados, e não só antes de sermos criados, o Senhor Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes que Ele criasse o mundo, antes que o mundo existisse, antes que com a sua palavra Ele criasse a terra, criasse os céus, criasse as águas, montanhas, os mares, antes que Ele criasse a terra que eu conheço e que você conhece, onde nós vivemos e existimos, antes mesmo dEle criar a terra, Deus já tinha nos escolhido. Esta é a informação que eu quero passar para você. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como a Bíblia Sagrada diz aqui no capítulo de Paulo aos crentes de Éfeso. Deus nos escolheu antes de criar a própria terra, que hoje nós estamos aqui habitando ela. Com essa afirmação e essa explicação, eu gostaria que nesta noite nós pudéssemos parar, eu e você, parar com esse choro, com esse questionamento que eu e você às vezes nós temos, esse choro e questionamento que eu e você às vezes nós temos, que nós não somos importantes para Deus. Está na hora de nós pararmos com esse choro, está na hora de pararmos com esse questionamento, que eu não sou importante para Deus, Deus não liga para mim, Deus não presta atenção naquilo que eu faço, o que quero, o que peço a Ele. Está na hora, amado, de pararmos com esse choro e esse questionamento, dizer, não somos importantes para Deus, somos tão importantes para Deus, que antes dEle criar o mundo, antes da fundação deste mundo, antes dele dizer aquelas palavras lá em Gênesis, criando todas as coisas, o Senhor já tinha escolhido a mim e a você para fazermos parte da família dele. Uma igreja como família. Ele nos predestinou. Aí eu falo essa palavra, aí tem o irmãozinho, a irmãzinha que gosta de teologia e já começa a se mexer no banco, já fica agitada, teologia. Irmão, para com isso. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Predestinar ou predestinou é o mesmo que marcado de antemão. Ou seja, Deus antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, mundo este que Ele criou, Deus antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou, ou melhor, usando outra palavra, Deus nos marcou de antemão, e nos marcando de antemão, nos marcou em Cristo Jesus, para nós sermos seus filhos, seu povo, sua família aqui na terra, onde o nosso pai é Deus, onde o nosso irmão mais velho, o primogênito, é Jesus, e onde nós todos, amados, que acreditamos e cremos em Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Marilena, somos uma família, somos a família de Deus, a igreja é a família de Deus. Paulo ainda fala mais ainda aqui para nós, nossos corações, ele diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, no versículo 5, capítulo 1, né? de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, ele fala assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. No final ele diz, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é beneplácito, hein? Beneplácito é segundo o seu propósito, segundo o propósito dele, Ele nos escolheu para nós sermos filhos dele através de Cristo Jesus.
Como é que você pode chorar? Como é que você pode dizer que você não é importante para Deus? Paulo ainda fala em Efésios capítulo 2, vai pegando sua Bíblia aí, amado. Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo diz mais, Paulo diz assim: já não sou mais estrangeiros, aos crentes de Éfeso, já não sou mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando ele fala concidadão dos santos, ele quer dizer, concidadão, aquele que goza, usufrui da mesma cidadania. Quer saber de uma coisa? Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso que acreditavam em Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas, que eles eram agora não mais estrangeiros, não mais peregrinos, mas agora eles eram concidadãos dos santos, ou seja, eles eram cidadãos da pátria celestial. Nós moramos nesta terra, vivemos nesta terra, nessa existência carnal, terrena, mas a nossa pátria é a pátria celestial. Paulo está dizendo que a igreja, que a família de Deus tem uma pátria superior à pátria terrena. Somos brasileiros, amamos o Brasil, amamos ser brasileiros, nossa pátria brasileira, mas nós, acima dessa pátria brasileira, nós temos uma pátria muito maior e melhor. Nós somos cidadãos da pátria celestial, concidadãos dos santos. Santo significa separados por Deus. A igreja é um organismo vivo, colocado por Deus na terra, mas que foi separado por Deus das leis desta terra. As leis que regem a igreja, que é a família de Deus, é as leis que regem os céus. Os mandamentos que seguimos são os mandamentos que vêm de Deus, dos céus, do coração do Pai, para os nossos corações. Antes nós não éramos, diz o apóstolo, éramos criaturas, mas agora, através de Cristo em nossos corações, como filho de Deus, pertencemos à família de Deus. Antes nós não éramos, antes nós éramos criaturas criadas por Deus, mas agora, através do Filho de Deus, Jesus, em nossos corações, nós somos mais do que criaturas, nós somos filhos, somos irmãos em Cristo, somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. Está claro, irmão, que ninguém pertence à família de Deus somente porque foi criado por Deus. Quem foi criado por Deus, e todo homem e mulher foi criado por Deus, todas as coisas foram criadas por Deus. Quem é criado por Deus, claro, é criatura criada por Deus. Mas Deus quer algo maior para mim e para você, que somente sermos considerados criaturas. Deus quer te chamar de filho. Deus quer inserir você na família dele. O mesmo capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, lá no versículo 12 e 13, nos responde essa pergunta: como podemos ser inseridos nesta família de Deus? Versículo 12 responde essa pergunta: estáveis sem Cristo, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, chegaste para perto. Guarda no coração essa palavra, amado. Vós que estáveis longe, que estava longe, que estava distante de Deus, agora chegaste para perto. Como, apóstolo? Como nós podemos chegar para perto? Ele fala: pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, vós que estavas longe, distante do Senhor, agora foi chamado por Deus para estar perto do Senhor. Porque o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. E é justamente o pecado que afasta o homem de Deus. Mas a família de Deus, nós que somos irmãos em Cristo, nós que recebemos a Cristo no nosso coração, nós que fomos escolhidos antes do mundo existir e ser criado por Deus, escolhidos pelo próprio Deus de Cristo Jesus, amados, nós fomos lavados de todo o pecado, quando Jesus na cruz do Calvário morreu por mim, por você e por todos nós.
Você não é importante para Deus? Você é por demais importante para Deus. Ele deu a vida do Filho dele por você. Crendo pela ação do Espírito Santo, no nosso coração e nossa mente, crendo que Jesus Cristo é Filho de Deus, crendo que Ele veio à terra, crendo que Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher chamada Maria, crendo que Ele cresceu 100% homem e 100% Deus, crendo que Ele realizou um ministério de 3 anos e meio junto aos seus discípulos que se tornaram apóstolos, crendo que Ele morreu na cruz, crendo que Ele carregou nossos pecados na cruz, crendo que Ele ressuscitou o 3º dia e durante 40 dias e 40 noites andou pela terra, crendo que Ele ascendeu aos céus, e Ele disse: é importante que eu vá, porque eu indo enviarei a vós outros o Consolador. Crendo que Cristo está sentado à destra de Deus no reino dos céus, e crendo que na igreja repousa o Espírito Santo, que nos dirige, que está em nossos corações, crendo que o Espírito Santo é Deus, 3ª pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo que nos convence do pecado e nos faz crer e nos abre o coração para nós crermos em Jesus. É o Deus Espírito Santo que faz arder o nosso coração quando alguém começa a pregar a palavra de Deus e nos dizer que Jesus é nosso Senhor e Salvador. É o Espírito Santo que arde os nossos corações. Deus, para a sua própria glória, Ele simplesmente forma aqui na terra uma família com muitos filhos. Muitos filhos. Jesus nos mostra quem na ótica do Cristo pertence a essa família de Deus. Jesus, em Lucas capítulo 8, verso 20, a Bíblia diz que uma pessoa dialogou com Jesus. Jesus estava com o povo e os discípulos ensinando, e essa pessoa chega e fala: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam te ver, falar com você. Lucas 8, 20, mas também está aí no versículo, primeiro no versículo do seu boletim, na liturgia do culto da noite. Você vai encontrar também esse mesmo versículo em outro livro. Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver, querem ver-te. Contudo, Jesus olha para aquela pessoa e diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam essa palavra. Jesus não estava negando a sua mãe, Maria, a quem ele amava. Jesus não estava negando os seus irmãos, ou meio-irmãos, por parte de José com Maria. Não. Jesus estava ensinando aquelas pessoas, e a nós também. Jesus estava ensinando o seguinte: olha, já que você disse isso, que minha mãe está lá fora, meus irmãos também, e querem me ver, vos ensino algo agora neste lugar. A minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não somente são ouvintes, mas praticam a palavra de Deus. Jesus está falando da igreja que Ele veio à terra para fundar, para inaugurar, cuja pedra angular é Ele, o próprio Jesus Cristo. Jesus está falando, quando Ele fala da palavra, Ele está dizendo que esta palavra que eles conheciam, que era a escritura sagrada daquela época do Velho Testamento, ela apontava para o Messias que haveria de vir no livro dos profetas. E todas essas profecias que diziam que uma criança haveria de nascer, apontavam para Jesus, apontavam para Ele como sendo esse Messias, esse Cristo que haveria de vir. As profecias apontavam para o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. O que Jesus está dizendo aqui é que todos que conhecem esta palavra e a praticam, porque entendem que Ele é o Messias no Novo Testamento, que haveria de vir, e que Ele é o Cristo que veio e nasceu no Novo Testamento, Ele diz: todo aquele que ouve a palavra e a pratica, esses são a minha mãe e são meus irmãos, pertencem à minha família. Jesus está dizendo que Ele é o supremo pastor, que veio à terra, se esvaziou de sua majestade e que veio à terra justamente para buscar a ovelha perdida. Talvez você que está aqui nesta noite, Deus sabe,
seja esta ovelha perdida. Esta ovelha perdida que chegou o tempo, que é hoje, do Espírito Santo arder na tua alma, e você entender que desde a fundação do mundo, o seu nome já tinha sido marcado de antemão, predestinação, para ser um filho de Deus, alguém que pertence à família de Deus, alguém que pertence à casa de Deus, à igreja do Senhor. Nós temos um grande privilégio, pelo amor e misericórdia do Senhor nosso Deus, nós temos um grande privilégio. O privilégio é, nós somos chamados de filhos de Deus. Essa palavra nos inspira, essa palavra ela nos traz convicção, somos filhos de Deus, não criaturas criadas por Deus somente, mas agora nós somos em Cristo filhos de Deus. Mas quando você entende que essa palavra, que você é um filho de Deus, ela também chama você à responsabilidade. A responsabilidade quanto ao estilo de vida que um filho de Deus deve ter. Um filho de Deus deve ser alguém, como está escrito lá em Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2, deve ser alguém, como Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma, igreja, suave. Sede, pois, imitadores de Deus. Quem é filho de Deus tem sobre si uma grande responsabilidade, tem que ser um imitador de Deus. Tem que andar em amor, como Cristo andou. Como Cristo andou em amor Ele se entregou por cada um de nós. Como viver, irmãos, nessa grande família que nós somos? Nós somos uma grande família. Como viver nessa grande família? Como ter esse propósito de harmonia e comunhão entre nós e Deus? Como nós podemos ser e viver esta grande família que obrigatoriamente, com prazer, tem que ter comunhão uns com os outros. Nós temos que ter alegria de estarmos juntos uns com os outros. Nós temos que ter alegria de sentarmos juntos, levantarmos juntos, cantarmos, louvarmos, glorificarmos a Deus e principalmente na nossa vida aqui na terra, nós vivermos o Evangelho de Jesus. Nós temos que ter essa alegria no coração de dizer, eu sou filho de Deus. E quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu tenho que mostrar isso para as pessoas têm que olhar para você e reconhecer que você é um filho de Deus. Mas pastor, como é que eu vou me reconhecer que eu sou filho de Deus? Se você for imitador de Deus. O primeiro ato para vivermos a igreja como uma família de Deus é que nós temos de nos alimentar da palavra. Eu gostaria que colocasse aqui na tela, se possível, aquela imagem de uma família em oração. Se for possível, colocar essa imagem na tela, de a família em oração. Aqui nós temos uma família, não sei se dá para enxergar bem, vou tentar apagar a luz aqui. Nós temos uma família assentada à mesa. Vão se alimentar, vão almoçar, vão jantar, vão se alimentar, fazer a sua refeição. Mas uma coisa nos chama a atenção nessa foto, José Roberto, é que todos estão com os olhos fechados. Estão com os olhos fechados porque vão fazer uma prece, vão fazer uma oração, vão orar a Deus. Estão com as mãos dadas, a comida está posta, a mesa está pronta, a família está sentada, os olhos estão fechados, adultos, adolescentes e jovens assentados de olhos fechados, mãos dadas, orando a Deus, agradecendo o alimento que está posto à mesa. Não é muito diferente da nossa vida espiritual como igreja do Senhor. Quando o alimento é colocado à mesa e o alimento é a palavra, nós também oramos ao Senhor e pedimos a Deus iluminação, para que Ele ilumine a todos nós com o Espírito Santo, para que possamos entender a palavra e com isso possamos ser alimentados na palavra de Deus. Coloque por favor a outra foto, amado. Na outra foto você vê uma família, a mesa também.
Note essa foto, olhe o rosto das pessoas. Não sei se dá para enxergar bem aí onde você está, mas olhe o rosto das pessoas. O que a gente observa no rosto delas? Não estão rindo? Não estão sorrindo? Não estão alegres? Tem outra foto? Mostra a outra foto também então. Nessa foto, também uma família, também a mesa, também na hora do alimento. Olhe o rosto dessa família. Semelhante a outra família, essa família também está sorrindo, estão alegres. À mesa, eles estão alegres. Por que isso, amados? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus nos retira a tristeza. Obrigado, amado, pode tirar. A palavra de Deus nos retira a tristeza. A palavra de Deus alimenta o nosso coração. Quantas vezes você chegou na casa de Deus e você chegou aqui quebrado, você chegou aqui entristecido, você chegou aqui enfraquecido, e quando você ouviu a palavra do Pai, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, você se alegrou por dentro. E é uma alegria espiritual. A igreja do Senhor, ela tem uma comida, um pão, e esse pão, essa comida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que retira de nós a tristeza. É a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos coloca de pé. É a palavra de Deus que faz brotar em você um sorriso no rosto, mesmo que as coisas não andem bem na sua vida. Mas a palavra de Deus no qual você se alimenta e recebe do Senhor, ela muda a sua disposição espiritual. Primeiro ato para vivermos a igreja como família de Deus, temos de nos alimentar da palavra. É necessário a alimentação da palavra de Deus. O segundo ato para vivermos igreja como família de Deus, temos de viver um relacionamento de amor com Deus, com o Senhor. Lá em 1 João capítulo 3, eu gostaria que você já andasse para lá um pouquinho, fosse para a carta de João, no capítulo 3, lá no versículo 1, diz assim para o nosso coração: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aqui João nos fala algo maravilhoso. Nós temos de viver com Deus um relacionamento de amor. João fala: olha que grande amor tem Deus por ti. Ele te ama tanto que Ele te chama de filho de Deus. Filho de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo que está aí fora não te conhece, amado e amada. Não te conhece porque o mundo que está lá fora não conhece o teu Pai Celestial. Não conhece a Deus. Se o mundo não conhece a Deus, não vai conhecer também os filhos de Deus. Mas veja o amor que Deus tem por você e por mim. Ele nos chama em Cristo filhos de Deus. Não diga que você amou a Deus primeiro, porque quem amou primeiro foi Deus a você. Tem um outro versículo que é 1 João capítulo 4, verso 10, logo aí virando a folha, você vai ver assim: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não foi você que amou a Deus, não, foi Deus que amou você primeiro. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro de tal maneira que Ele nos amou, que enviou o seu Filho, para que o seu Filho fosse propiciação pelos nossos pecados, porque Deus sabia que o pecado nos afastava dEle. Então Deus envia Cristo à terra. Cristo vem, e quando Ele morre na cruz, com o sangue carmesim de Jesus, Ele lava a humanidade de todo o pecado, e nos afasta o véu que nos separava da presença de Deus. Jesus rasga o véu, e através de Jesus nós temos acesso ao nosso Deus. Foi Ele que te amou primeiro, amando você, entregando Jesus a esta terra.
A igreja, como família de Deus, ela sofre o alcance desse amor de Deus. E como é que é isso? Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos alcançou na nossa indignidade. Deus nos alcançou no nosso imerecimento, porque não merecemos a Deus, a Cristo, não merecemos o Espírito Santo estar em nós, habitar em nós, mas apesar da nossa indignidade, do nosso imerecimento, Deus de antemão, mas nos marcou de antemão, antes da fundação do mundo. Deus marcou você, marcou a mim, marcou a quem está aqui que reconhece Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. E ao fazer isso, Deus colocou você e eu como integrante da família dele, e nos deu a condição em Cristo de nós chamarmos ele de Pai, Abba Pai, Paizinho, Pai Celestial. Paulo sabia disso, o apóstolo. Tem uma hora na vida de Paulo que ele, Gálatas 2, verso 20, ele diz assim: no Filho de Deus, que é Jesus, ele Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz: olha, Jesus me amou, e quando ele me amou, a mim, Paulo, ele se entregou por mim. Eu gostaria que você pegasse essa frase e colocasse para você que está aqui, e dissesse para você agora na sua mente aí: olha, Jesus me amou tanto, que ele se entregou na cruz por amor a mim. Jesus foi para a cruz, no seu lugar e no meu lugar. Por quê? Paulo diz no seu testemunho: porque ele me amou, ele se entregou por mim. Como dizer que eu não sou importante para Deus? Como dizer, como questionar e como chorar: ah, Senhor, o Senhor me esqueceu? Ele não te esqueceu. Antes dele criar a terra, ele já sonhava com você, e ali ele já estava marcando você como integrante da família dele em Cristo Jesus. A igreja é a família de Deus, mas para ser família de Deus, a igreja tem que vivenciar o amor de Deus. Como é que a gente pode fazer isso? Jesus nos deu essa capacidade. Lá em João 13, 34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Um novo mandamento Cristo nos dá. E quando Cristo nos dá esse mandamento para a igreja dele, ele está dando para a igreja dele. Ele dá essa capacidade para mim e para você. A capacidade dada por ele, Jesus, de nós amarmos uns aos outros como ele, Jesus, nos amou. Mas para fazer isso, nós temos que nos esforçar. Nos esforçar, porque a vida aqui na terra, nós temos uma grande luta entre o espírito e a carne. O homem que não conhece a Deus não tem essa luta, porque ele é carnal. Mas o homem que conhece, a mulher que conhece a Deus, o homem que conhece a Deus, tem essa luta dentro de si. A luta é entre o espírito e a carne. Se eu alimentar a carne vence. Se eu alimentar o espírito vence. Eu alimento o espírito quando eu oro. Eu alimento o espírito quando eu leio a palavra. Eu alimento o espírito quando eu peço o Espírito Santo de Deus que me ilumine pela palavra de Deus, para que eu possa entender. Aí eu estou alimentando meu espírito, e aí eu consigo entender e saber que Jesus me dá a capacidade de nós amarmos uns aos outros. Diga aqui a quem está do outro lado agora, querido irmão e irmã, diga assim para quem está do seu lado: olha, diz assim, ó: Deus ama você. Diz para quem está do teu lado e agora: Deus ama você. Diz isso. Deus quer fazer você parte da família dele. Deus ama você. Deus quer você como filho dele em Jesus. Diga para quem está do teu lado isso. Oh, glória. Declare isso para quem está do seu lado: Deus quer fazer você filho dele em Jesus. Ele fala que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei. Que amor maravilhoso, ele deu sua vida por nós.
O amor da divindade, o amor da Trindade é tão perfeito, tão maravilhoso, que é um amor que nós temos que imitar. O amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um modelo de inspiração para uma igreja como família de Deus. É um modelo. Jesus diz: como o Pai me amou, também eu, Jesus, vos amei. Ele fala: como Deus Pai me amou, eu, Jesus, transporto este amor para vocês. Aí ele diz que vocês vos ameis uns aos outros, como eu vos amei também. O amor de Jesus é o amor ágape, amor fraternal. Nós somos exortados por Jesus a amar nossos irmãos, como ele, Jesus, nos amou. A olhar para quem está do nosso lado e amá-lo como ele, Jesus, nos amou. Não pense que isso é fácil. Não pense. Porque muita coisa vem na nossa mente, muita coisa vem no nosso coração, muita coisa pode acontecer. Às vezes você tem problema com alguma pessoa. Às vezes você tem um problema com aquela pessoa, tem uma diferença com aquela pessoa que faz com que você crie uma barreira entre você e ela. Mas Jesus chega e diz para nós um novo mandamento: eu vos dou, e vos dou te capacitando para isso. Olha, o mandamento é que vos ameis uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Então a igreja, como família de Deus, ela tem que vivenciar esse amor de Deus. Meu pastor, como é que eu vivencio o amor de Deus? Deixa fluir no seu coração esse amor. Deixa fluir no seu coração agora, nesse instante, esse amor. Permita que esse amor que vem dos céus, não é amor terreno, não é amor carnal. Permita que esse amor que vem dos céus, ele agora, amado, no seu coração, ele se expanda no seu coração e que ele possa alcançar as pessoas que estão ao seu redor. O amor fraternal que vem de Deus. O terceiro ato de uma igreja como família de Deus é que, para vivermos igreja como família de Deus, Daisy Sattler, temos de viver conforme o padrão divino. Existe um padrão divino. 1 João, capítulo 3, verso 4 e 6, nos fala sobre isso. 1 João, capítulo 3, verso 4 e 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou, Jesus, para tirar os pecados, e nele, Jesus, não existe pecado. O terceiro ato para que uma igreja viva como família de Deus é que ela tem que viver conforme o padrão divino, que é elevado, elevadíssimo. Esse estilo do padrão divino não permite, diácono César Augusto Pereira Ribeiro, que o hábito, o costume, as práticas do pecado possam fazer morada no seu coração. A Bíblia nos faz refletir sobre esses aspectos dessa questão. Quem é de Deus, quem é filho de Deus, quem é nascido de Deus, nascido de novo pelo Espírito Santo, não tem prazer no pecado. Não tem. Não tem prazer na mentira, não tem prazer na calúnia, não tem prazer na difamação, não tem prazer em nada que possa prejudicar a outra pessoa ou promover mal. Esse é um padrão divino, é um padrão que vem dos céus e é difícil para nós, porque é muito agradável a nossa boca, a nossa voz, a nossa língua, e a Bíblia fala que órgão perigoso é a língua. Ela agir no sentido de falar de alguém, falar mal de alguém, isso parece que aquilo fica fazendo força em nós, querendo sair. A gente tem que controlar para não falar de uma pessoa ou dizer palavras negativas em relação a uma pessoa, mas nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. Somos a igreja é a família de Deus, e o nosso padrão, irmãos, é elevadíssimo, é um padrão divino de conduta. O que pratica o pecado é um transgressor da lei, diz 1 João capítulo 3, verso 4. O pecado nunca deve se tornar prática na vida daquele que é filho de Deus.
O impecável Filho de Deus, a palavra é essa mesmo, o impecável Filho de Deus, veio à terra para tirar os pecados e destruir a obra do diabo. Irmão, toma posse dessa verdade. Toma posse dessa verdade para que você tenha uma vida coerente, resistindo ao assédio, resistindo a tentações, resistindo às insinuações satânicas que vêm do inimigo para o meu coração, para o teu coração, para os nossos olhos, para os nossos sentidos. Vêm as insinuações satânicas querendo corromper você que é filho de Deus. E que tem que ter, irmão, um nível de conduta elevadíssimo, porque temos que ter uma conduta, um padrão divino. A Bíblia fala sobre isso para nós, aqui ainda nessa carta de João. A Bíblia fala assim, capítulo 3, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanecer nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não ouviu e nem o conheceu. Todo aquele que permanece em Jesus, não vive pecando. Por quê, pastor? Porque mesmo que eu peque, eu não vou ter prazer na continuidade do pecado. Não vou ter prazer em continuar pecando. Não serei quanto mais teimoso no pecado. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que o Espírito Santo do Senhor Deus, vendo que eu estou errado, o Espírito Santo do Senhor Deus, ele vai em mim, no meu espírito, mostrar meu erro. E aí aquele pecado que eu cometi, eu vou perceber dias depois, o Espírito de Deus vai comunicar sua tristeza em mim. E é eu que vou me entristecer, porque eu sei que eu fiz algo que não estava de acordo com o querer, com o propósito, com a vontade do meu Deus, que é meu Pai Celestial. Jesus é aquele que veio para tirar os pecados e destruir a obra do diabo. A comunhão com Cristo faz com que você, que é filho de Deus, se oponha ao pecado. Nós não podemos dizer que andamos com Cristo e vivemos no pecado. Não tem como. Eu não posso dizer isso. Se eu vivo com Cristo, eu não posso viver em pecado, porque Cristo se opõe ao pecado. A luz não tem nada a ver com as trevas. A luz, ela ilumina até as trevas. Se eu sou de Cristo, o pecado que está em mim, se eu falar com Ele, se eu clamar a Ele, conversar com meu Deus, Ele vai me fortalecer para que eu consiga vencer a tentação do pecado. A comunhão com Cristo se opõe ao pecado. O caminho da luz e das trevas não se une. Diz a Bíblia, servir a Deus nos leva para longe do pecado, assim como servir o inimigo nos leva para bem longe de Deus. De quem você quer ficar distante? De Deus ou do diabo? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que permanece nele é a semente, a divina semente, que é o Espírito Santo do Senhor Deus. O salmista diz assim, Salmo 119, verso 11: guardo no meu coração, Deus, as tuas palavras, para não pecar contra ti, diz o salmista. Aquele que nasce de Deus é incompatível aquele que nasce com Deus praticar e gostar do pecado, porque o Espírito Santo de Deus em nós, ele vai se opor ao pecado que eu estou cometendo. Diz a Bíblia, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu creio, terminando essa mensagem, que a igreja como família de Deus, ela tem que ser como a Jerusalém Celestial. Como é que é Jerusalém Celestial? Se você abrir lá em Apocalipse capítulo 21, você vai ter a Jerusalém Celestial. Eu separei aqui alguns versículos. A igreja que busca Deus, que busca se relacionar com Deus,
a igreja que busca viver o amor de Deus, a igreja que se opõe ao pecado e por isso ela é a família de Deus, porque ela é formada por filhos de Deus em Cristo Jesus. Eu creio que ela tem como modelo, essa igreja que é a família de Deus, a Jerusalém Celestial. Lá no capítulo 21, do versículo 11, que eu vou também abrir aqui para acompanhar com você, tem um versículo que eu gosto muito, o verso 11 do Apocalipse 21. Ele diz assim: a qual a Jerusalém Celestial tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Eu olho para essa Jerusalém Celestial e vejo a igreja que é a família de Deus, a igreja que é composta por irmãos em Cristo, cujo Pai é o Deus Celestial. Quando ele diz que Jerusalém ela tem a glória de Deus, ela brilha, transporte isso para a igreja. Nós, como família de Deus, nós temos que ter essa glória de Deus em nós também. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós a glória de Deus. Tem que ver o Shekinah de Deus. Tem que ser visível para as pessoas que você é diferente. Tem que ser visível para a pessoa que há uma luz em você. Ela tem que olhar para você e ver em você uma luz que ofusca os olhos. Ela tem que olhar para você e ver uma pureza nos seus olhos. Ela tem que ver para você essa luz em todo o seu ser, que é a glória de Deus na igreja do Senhor, nos seus próprios filhos. A Jerusalém Celestial tem essa glória, a igreja também tem que ter essa glória de Deus em nós, porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Versículo 13 fala para a gente outras coisas. Olha só, versículo 13. Na Jerusalém Celestial, nos céus, 3 portas se achavam a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Somando tudo, dá quanto? Dá 12, né? 12 portas. A cidade dos céus, a Jerusalém Celestial, ela tem 12 portas. O que significa em termos da igreja como família de Deus? Como modelo para nós? As portas estão espalhadas pela cidade santa, Jerusalém Celestial. A igreja também tem de ser como esta cidade. A igreja tem que ser como uma família de porta aberta, onde as pessoas vão entrar. E ao entrarem vão ser acolhidas nas suas feridas, nas suas dores, nas suas angústias, nas suas decepções, nas suas depressões. A igreja que somos nós, temos que ser porta aberta, porque tem gente querendo falar com você, tem gente querendo ouvir uma palavra boa de você, tem gente querendo ouvir você orar por ela, tem gente querendo que você ouça o desabafo dela. A igreja tem que ter essas 12 portas abertas, para que as pessoas possam chegar a você. A igreja não pode proibir ninguém de entrar nela, ninguém, porque ela tem que ser porta aberta. A Jerusalém Celestial tem 12 portas. A igreja que eu vejo pela ação do Espírito Santo, tendo como modelo a Jerusalém Celestial, a igreja que somos nós, seres humanos que estamos aqui, filhos de Deus, nós temos que ter o nosso coração aberto para as pessoas que chegam até nós, e que muitas das vezes nós não damos atenção a elas. A igreja não pode ser um lugar onde fica um grupinho aqui, um grupinho acolá, um grupinho do outro lado. Não pode ter grupos da igreja. Nós somos povo de Deus. Nós temos algo em nós que cada um de nós tem a mesma coisa. Sabe o que nós temos em comum? O Espírito Santo de Deus está em nós. E esse Espírito Santo de Deus que está em nós nos faz ser porta aberta para todas as pessoas que precisam ouvir uma palavra boa sobre Jesus. Verso de número 16 diz assim: essa cidade celestial, Jerusalém, ela é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E o anjo então mediu a cidade
com a vara até 12.000 estádios, e viu o seu comprimento, largura e altura são iguais. O que isso tem a ver com a igreja como família de Deus? Tem muito a ver, amado, tem muito a ver. Eu digo que esse comprimento, essa largura que essa cidade tem, que é quadrangular, que os lados são iguais, totalmente iguais. Eu vejo aqui, que Deus coloca para mim, é que o amor na igreja, que é a família de Deus, não deve ter acepções. Eu não devo amar mais ninguém, amar mais a ele do que a ela. O amor em mim tem que ser igual para todos, porque todos são meus irmãos em Cristo Jesus. Todos têm o Espírito Santo que eu também tenho no meu coração. Todos também, porque aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, têm o Santo Espírito como penhor, garantia da sua salvação. Então, como essa cidade, Jerusalém Celestial, é quadrangular, comprimento e largura são iguais, o nosso amor tem que ser igual para todas as pessoas. Ou você acha que Jesus amava alguém mais do que o outro? A todos Jesus amava. A todos Jesus abraçava, a todos Jesus sorria, a todos aqueles que sofriam, Jesus sofria também e chorava também. O amor de Jesus é igual para todos, por isso que ele fala: com o amor que eu vos amei, ame seus irmãos. Sim, nosso amor tem que ser igual. Aí chega o versículo 22, ele é lindo, o versículo 22. No versículo 22 diz assim: na Jerusalém Celestial não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pedi a Deus: Senhor, o que eu posso falar em termos da família, como a igreja como família sua, em cima desse versículo que me chamou tanta atenção? Nela não há santuário, porque o santuário da igreja, como família de Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. O altar tem que estar no seu coração. O santuário está no seu coração. E Deus tem que reinar no seu coração. A primeira pessoa que você tem que ver como filho de Deus é Deus na sua frente. A primeira pessoa que você tem que perceber na sua vida como filho de Deus que você é Deus na sua frente. Antes de você enxergar um ser humano ao seu lado, ou na sua frente, ou atrás de você, você tem que enxergar Deus, porque na cidade celestial, Jerusalém, não há santuário. Deus é o próprio santuário. Deus tem que reinar a igreja no vosso coração, em primeiro lugar. E para finalizar, verso 25, a igreja, como família de Deus, ela segue o modelo da Jerusalém Celestial do capítulo 21, e no verso 25, diz assim: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. As portas do seu coração, as portas do coração do Filho de Deus, daquele que foi chamado por Deus antes da fundação do mundo para ser família dele, do Senhor, em Jesus, as portas do seu coração, da igreja do Senhor, nunca, jamais se fecharão. Porque enquanto tiver vida no seu coração, você tem que pregar e anunciar esse evangelho que fala da libertação que só Jesus Cristo pode nos dar. Alegre-se, você é filho de Deus. Alegre-se que você é família de Deus. Alegre-se que você é um salvo no Senhor. Mas existem pessoas que ainda não conhecem esse Deus. Existem pessoas que ainda não conhecem este Deus e que, portanto, não receberam esta salvação. É você, amado, que compete trazer para ele e para ela essa palavra, dizer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Alegremos-nos, porque o Senhor teve misericórdia de nós, e apesar de nós sermos
não temos merecimento nenhum, apesar de sermos indignos, apesar de não termos feito nada para merecer isso, nem poderíamos fazer nada, Ele, antes da fundação do mundo, te marcou de antemão e disse: você é meu filho, você pertencerá à minha família, e no meu tempo, no meu Kairos sobre você, você ouvirá o nome do meu filho, e o Santo Espírito arderá o seu coração.